Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre a SoFi. Hoje pode ser o dia em que você talvez veja a SoFi pela última vez abaixo de 18 ou pode ser amanhã, quem sabe. A SoFi, no momento da gravação, ainda está abaixo de 18 por ação, acredite se quiser. Vamos falar sobre a empresa, as expectativas. Também vamos fazer um DCF com cenários otimista, pessimista e base. Quero comentar algumas notícias da Nebius agora, porque a ação caiu 10, 11%. Ontem ela subiu 14%. Então, o que está acontecendo lá? E no final, eu gostaria de compartilhar minha opinião sobre possíveis mudanças da SEC para as empresas que vão divulgar seus resultados trimestrais agora, trimestralmente, mas talvez isso possa mudar. Algumas pessoas não gostam disso, outras não se importam. Então vamos falar sobre isso. Claro, me diga o que você acha de toda essa situação na seção de comentários abaixo. Agora, se olharmos para o estado atual do mercado nesta bela terça-feira, podemos ver que está tudo bem. Ontem foi verde em todos os setores. Hoje, ainda há bastante verde. Se você olhar para a nossa lista de empresas que acompanhamos, talvez eu deva me remover daqui. Podemos ver que a que está mais vermelha é a Nebius, com queda de 11,7%. Depois temos Irã, CoreWeave, Intel, Kims, etc. Mas a maioria dos nomes está em verde hoje. A ST subiu 8, Rocket Lab subiu 7, Root subiu 6, Uber subiu 5,2, depois temos Reddit. Duolingo também subiu, então ainda é um dia muito bom. Agora vamos falar sobre SoFi, porque como você pode ver, a ação caiu 34,6% no acumulado do ano. Isso é significativo, especialmente para uma empresa que segue com desempenho acima da média. Eles continuam superando as expectativas em todos os aspectos e mesmo assim, a ação caiu 34,6%. Alguns dirão que sim, mas é porque, ao analisar os múltiplos de preço atuais, isso é normal. Trata-se apenas de uma reavaliação natural, já que deveria ser avaliada como um banco. Bem, eu não vejo nenhum banco que projete crescer 30% nos próximos anos, especialmente em receita. Então, eu realmente acho que sim. Agora, a SoFi merece um prêmio do mercado porque está crescendo muito mais rápido do que os bancos tradicionais. No futuro, se o crescimento desacelerar para, digamos, um dígito alto, então eu diria, ok. Negociar a um P/L futuro de 26,8 vezes pode não ser o ideal, mesmo que 26,8 vezes o P/L futuro para bancos muito lucrativos. É alto, mas não é a coisa mais absurda. Então, sim, ok, talvez algo mais próximo de 15 vezes o lucro futuro seria o normal se eles crescerem, digamos, 7, 8, 9% mais ou menos. Mas isso é para o futuro. Agora está em uma fase de alto crescimento. Antes de seguir para a SoFi, falarei rapidamente sobre os anúncios do Nebius hoje. Vamos começar. Nebius oferece a empresas em crescimento apoiadas por capital de risco uma adoção empresarial rápida em parceria com a Nvidia. Basicamente, o que eles estão dizendo aqui é que se você é uma startup de IA séria apoiada por fundos de capital de risco, eles vão te ajudar a passar de apenas um demo legal para algo mais. Que grandes bancos, hospitais, o que você imaginar, podem realmente usar. Na minha opinião, isso é uma boa jogada. Assim, eles conseguem fidelizar muitos potenciais grandes clientes futuros dentro do ecossistema deles. Claro, se Nebius realmente estiver falando sério e quiser crescer para se tornar uma empresa de mais de 100 bilhões de dólares no futuro, a segurança é muito importante. Adivinha o que foi anunciado hoje? CrowdStrike e Nebius fizeram uma parceria para unificar a segurança na próxima geração de infraestrutura de nuvem de IA. Aqui também, mesma coisa. Você pode construir e rodar seu treinamento e inferência, o que quiser na nuvem da Nebius, e a CrowdStrike vai cuidar bem dos ataques cibernéticos ou dos potenciais ataques cibernéticos, etc. E eu acho que a Nebius está se posicionando como uma grande vencedora nessa era da IA. Para fazer isso, como você sabe, eles precisam gastar muito dinheiro. Então, o que foi anunciado hoje? O grupo Nebius anuncia uma oferta privada proposta de 3,75 bilhões de dólares em notas conversíveis. Claro, isso vem um dia depois de termos o anúncio, um grande anúncio da Meta. Por que isso? Porque quando você pode chegar e dizer, olha, agora temos o que é Microsoft, Meta 2 vezes e alguns outros players menores, mas o valor total contratado aqui está em torno de 40 bilhões de dólares. Então, quando você pode chegar com esse tipo de informação, bem, isso se torna mais fácil e provavelmente vai te custar menos no futuro. O que temos aqui são notas de 2 bilhões de dólares com vencimento em 2031 e notas de 1,75 bilhão de dólares com vencimento em 2033. Agora, para resumir o que está acontecendo, vou ler uma explicação simples para você.
Empresta para Nebius nesse caso, digamos 100 hoje, e esses 100 vão crescendo lentamente até virar $120 quando chegar o vencimento, ao invés de pagar grandes juros todo ano. Se as ações forem bem, esses credores podem escolher converter em ações da Nebius, e a Nebius pode então decidir se liquida isso em dinheiro, ações ou uma mistura, dependendo do que for melhor para eles naquele momento. A Nebius não pode simplesmente resgatar esse empréstimo antecipadamente. Eles só podem resgatá-lo a partir de 2029 ou 2030. E mesmo assim, só se as ações tiverem sido negociadas bem acima de um certo nível por um tempo, o que impede que os investidores sejam forçados a sair cedo demais. E essa estrutura aqui não é algo novo, já vimos isso no passado. Mas para mim, se Nebius se sair bem, acho que isso não vai impactar tanto os investidores no futuro. Além disso, não estou tão surpreso que isso esteja acontecendo. Isso é algo que muitos investidores na Nebius, na CoreWeave, no Irã e em todos os outros nomes por aí sempre esquecem. Você não consegue os data centers, as GPUs, nada disso do nada. Isso vai te custar uma quantidade insana de dinheiro. Agora, no caso da Nebius, da CoreWeave, da Oracle, o que ouvimos cada vez mais é que você recebe muitos pré-pagamentos. Claro, quando você tem muitos pré-pagamentos, isso permite que você avance muito mais rápido, coloque seu negócio para funcionar e gere bilhões em receita e lucros no futuro. Isso torna o investimento muito melhor do que seria sem esses pré-pagamentos e pré-compromissos. É algo que você precisa saber. Diluição nunca é algo bom, mas nesse caso, isso é algo que você realmente precisava saber. Voltando a falar da SoFi. Então a SoFi caiu bastante, como já discutimos. O que exatamente está acontecendo? Por que essa empresa incrível e sua ação caem sempre? Vão dizer que é manipulação ou algo assim. Ok, mas do ponto de vista macroeconômico, pode haver um problema. Precisamos então discutir o problema de 1,8 trilhão de dólares. O crédito privado cresceu rapidamente, tornando-se um mercado de 1,8 trilhão, superando os mercados públicos de títulos de alto rendimento e empréstimos sindicalizados juntos. Como isso ocorreu? Bem, Wall Street vem dizendo aos investidores de varejo há muito tempo: alto rendimento, liquidez trimestral. Bem, essa promessa agora parece estar sendo quebrada um pouco. E então, o que tem acontecido nos últimos meses? Eu separei aqui alguns eventos que aconteceram no quarto trimestre de 2025, em fevereiro de 26, no início de março, e depois, nos últimos dias. Sim, realmente é um efeito dominó. Nesse caso, não é algo positivo, o que nos leva a essa taxa de inadimplência de crédito privado nos Estados Unidos em 2025, que foi um recorde de 9,2%. A taxa de inadimplência sombra, 6,4%, dobrou desde 2021. Empréstimos para software classificados como B negativo ou inferior, 50% de acordo com o Morgan Stanley. A exposição do JP Morgan está sendo reduzida em 22,2 bilhões de dólares em exposição do S-Bank ao crédito privado. Isso são 300 bilhões de dólares mais 340 bilhões de dólares em empréstimos da Moody's e da Blackstone. Saída do primeiro trimestre, 3 bilhões, e essa é a primeira saída líquida da história, o que nos leva a isso. Se você olhar para a Blackstone, KKR, Ares, Blue Owl e SoFi, a redução aqui é bastante grande. Agora, se você olhar para a SoFi em si, 46, 45, dependendo de quando você está assistindo a este vídeo, essa queda aqui para mim não faz muito sentido. Então sim, é culpa por associação. Agora, por que a SoFi não pertence a essa lista? Bem, em primeiro lugar, não é um fundo de crédito privado. Em segundo lugar, as securitizações estão indo bem, como eles têm nos dito repetidamente. Mas agora, isso não importa porque a SoFi é afetada de qualquer jeito, porque se um setor é vendido, um ETF, o setor de fintech, o setor financeiro, não importa se a SoFi está lá, as ações da SoFi vão ser impactadas. Mas nós sabemos que a SoFi vem executando extremamente bem nos últimos anos, apesar de grandes obstáculos. As taxas de juros aumentaram significativamente em tempo recorde, a inflação subiu. Eles também tiveram que operar com uma mão, às vezes até com as duas mãos amarradas para trás. Eles tiveram que encerrar, é claro, o negócio de criptomoedas porque conseguiram aquela licença bancária. O setor de empréstimos foi totalmente destruído, o que deveria ter acabado com o negócio, mas não aconteceu. Dito tudo isso, eles saíram de todas essas situações como uma empresa muito melhor, o que nos leva a isso. O CAGR da receita de 2025 a 2028, que como o Chris disse, não inclui. 2025 deve ser de 30% ou mais. O lucro por ação, 35% a 42%. Margem EBITDA, em torno de 35% margens de lucro líquido, chegando perto dos 20%, e crescimento de membros de 30% ou mais.
Então, para mim, isso simplesmente não faz sentido algum. Nada, neste momento, com base nas informações, me diz que a SoFi não é uma daquelas escolhas óbvias para se pegar no mercado agora, por causa da reação exagerada que estamos vendo aqui no setor de fintechs, no setor financeiro. Claro, ajuda a ver o CEO Anthony Noto comprar cerca de $1 milhão em ações. Também tivemos alguns upgrades. Então, quando você olha para a ação agora e faz um cálculo de preço-lucro futuro, quero dizer, simplesmente não faz muito sentido. E tudo isso, lembre-se, todas as projeções, todas as suposições são da própria SoFi, não minhas, não suas, não do Tanner, nem do Tevis ou de quem quer que seja. Não, as suposições são da diretoria. Eles não estão fazendo suposições do tipo, o desemprego vai ficar em torno de 4%, ou vamos ter 4 cortes de juros. Não, nas suposições macroeconômicas deles, eles foram bem claros que, ok, nas nossas suposições estamos esperando que as coisas, não estamos esperando. Estamos nos preparando caso as coisas piorem, certo? Acho que o desemprego perto de 5%, eles estão esperando apenas 2 ou 3 cortes de juros ou algo assim. Então eles são bem realistas. E aliás, se você estava se perguntando, na quarta-feira, claro, temos a reunião do FOMC, que é a penúltima para Jerome Powell. Teremos outra em abril. E aí, em maio, ele, claro, estará fora do cargo. Então, atualmente, esses são os cenários agora. A projeção da SoFi assume 2 cortes, mas eles têm superado as expectativas todas as vezes, não importa o que aconteça. Então, a menos que a economia realmente piore substancialmente e eles sejam pegos de surpresa, eu simplesmente não vejo como a SoFi não vai ser extremamente bem sucedida daqui para frente. E isso não quer dizer que não possa dar errado. É só que quando você analisa as probabilidades, eu dou muito mais ênfase nas coisas dando certo e um pouco menos nas coisas indo completamente na direção errada. O que então me leva ao DCF? Este é um modelo modificado de fluxo de caixa livre para a firma baseado em EBITDA, pois a SoFi é uma fintech com plataforma de tecnologia e também atua como banco, realizando muitos empréstimos. Então você precisa ajustar tudo isso. Além disso, se alguém souber como posso compartilhar esse link, essa planilha do Excel na página da comunidade. Sem que alguém possa modificar isso e prejudicar todo mundo. Só quero compartilhar isso como uma cópia para que todos tenham acesso e possam fazer o que quiserem. Pensei em talvez fazer isso pelo Discord, mas não quero realmente criar um servidor inteiro no Discord. Então me avisem o que funciona melhor. Considerando os cenários apresentados, temos um otimista, um base e um pessimista. Como vocês podem ver, estou colocando 30% de probabilidade no cenário otimista, 50% no cenário base e 20% no cenário pessimista, o que nos traz a um potencial de valorização ponderado por probabilidade de cerca de 32,1%. Como cheguei a esses números? Bem, basicamente através de todos esses dados aqui para o cenário otimista, para o cenário base e para o cenário pessimista. Podemos até olhar as premissas, se você quiser. Ela me faz dar um zoom para deixar um pouco mais claro. Pronto, então temos aqui. E você pode dizer, você está completamente maluco. 32%, 30% até 28% para o cenário pessimista. Como eu disse no vídeo sobre a meta, o cenário pessimista não é para derrubar o preço em que estamos agora ou as metas de preço que você quer alcançar só porque é o cenário pessimista. Ele precisa levar em conta possíveis fatores que sim, vão desacelerar o crescimento da receita, vão prejudicar as margens, mas ainda assim precisa ser realista. Por isso, como você pode ver, não estamos tão longe do cenário base agora. E o mesmo vale para o cenário otimista. Sim, precisa ser um pouco mais otimista, mas ainda assim precisa ser realista. Nos próximos anos, especialmente nos últimos anos que você pode modelar, o crescimento cai bastante, podendo ser maior ou menor. Mas eu não sei o que vai acontecer em 2034 ou 2032, então estou colocando esses números ali mesmo. O mesmo vale para a margem EBITDA. Nos primeiros anos, considero apenas o cenário base informado pela administração e faço pequenos ajustes para cima ou para baixo. E então todos esses números que colocamos nos levam, claro, ao número final que obtivemos. Depois, é claro, também temos as premissas do DAWAC aqui. Você pode brincar com isso caso não saiba. Qualquer número azul nessa planilha do Excel pode ser alterado por você. Se não estiver em azul, não mexa. Por fim, temos, claro, a ponte de patrimônio aqui. Este é, claro, um número, 7% no cenário otimista, 8% no cenário base e 10% no cenário pessimista. Sim, esses são números com os quais você pode brincar. Precisa fazer sentido, pode ser mais alto ou mais baixo. Como sabemos, a SoFi está atualmente bem capitalizada. Você pode ajustar isso para ser mais otimista ou pessimista se quiser. Acho que esses números aqui são bastante realistas com base na sensação que tenho e nas informações que possuo.
Então, é basicamente isso que estou obtendo agora. 32,48 no cenário otimista, o que representa uma valorização de 83,4% em relação ao momento em que estou gravando isso. 28,8% de valorização para o cenário base e 36,7% de desvalorização para o cenário pessimista. Agora, como eu disse, você pode não concordar comigo e tudo bem. Eu sim, acho que a SoFi hoje poderia valer 23 ou até mais. Mas é basicamente isso que estou querendo dizer agora. Por isso a resposta ponderada pela probabilidade aqui fica em 23, 39, ou seja, 32% de valorização em relação ao preço de hoje. Então, se eu te disser que amanhã a SoFi vai subir 32%, ainda assim estaria tudo certo para mim com base nessa avaliação que acabamos de fazer. Bem, digo o que eu acabei de fazer. E aí, se você quiser olhar as faixas, aqui você tem o WACC e as taxas de crescimento terminal. Isso é basicamente o que temos. Os segmentos aqui, entre 11 a 12% de BWAC e entre 2,5 a 3,5% de taxa de crescimento terminal. É basicamente aqui que estamos chegando entre 19,3 e 23,4. Claro, se você acha que precisa estar aqui, esses são basicamente os dados que você vai colocar se quiser chegar a 28,5 dólares, vai ser basicamente isso. Com os DCFs, como você sabe, você pode ser fã disso. Mas como investidores lendários já disseram, se você precisa fazer um DCF para comprar uma ação, talvez ela esteja cara demais. Este é apenas um bom exercício para ver onde o preço deveria estar com base nas suas próprias suposições, ou, neste caso, também nas suposições da administração. Agora, ao analisarmos a ação, estamos em terra de ninguém. Embora talvez estejamos prestes a formar o que antes era um ponto de resistência lá em janeiro de 2025 para agora talvez ser uma área de suporte. Por volta de, sim, 17,18 ou algo assim, o RSI está bastante baixo, mas não está sobrevendido. Por fim, ontem saiu essa notícia. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, prepara a proposta para acabar com a obrigatoriedade de divulgação trimestral de lucros, permitindo que empresas divulguem resultados semestrais. A proposta deve ser publicada já no próximo mês. Então, claro. Isso significa que, na verdade, isso é apenas uma opção. Então, em vez de recebermos 4 resultados trimestrais, podemos receber apenas 2, que é basicamente o que acontece aqui na Europa para a maioria das empresas. Bem, muitas das empresas. Se isso ocorresse nos Estados Unidos, alguns temem que não seriam tão transparentes quanto antes. Eu não acho que isso tenha a ver com ser transparente ou não, porque, bem, você só vai ter que esperar mais alguns meses para ver os mesmos resultados. É só que sim, nós como investidores, especialmente investidores de varejo, agora vamos ter que esperar 6 meses para obter muitas informações dessas empresas. Investidores institucionais recebem uma quantidade insana de informações diariamente, semanalmente. Eles fazem várias verificações de canais que investidores de varejo não têm acesso. E nós, o que recebemos? Sim, são esses relatórios trimestrais, resultados de lucros, formulários 10K e similares. Gostamos porque ocorrem 4 vezes ao ano e recebemos muitas informações. Se essas 4 vezes por ano virarem apenas 2 vezes por ano, bem, talvez a gente receba, as mesmas informações, mas só 2 vezes por ano, o que significa que muitas vezes podemos estar voando às cegas. E claro, pra gente aqui no YouTube, teremos muito menos coisas para cobrir. Mas tudo bem, fazer o quê? Isso, claro, na minha opinião, não tem nada a ver com isso permite que as empresas pensem mais no longo prazo do que não, eu não acho. O que é isso? Agora você vai pensar mais no longo prazo porque ganhou um trimestre extra. Isso não faz o menor sentido. Eu não acho que seja algo tão importante, mas eu prefiro o que temos agora. Imagine se recebêssemos apenas relatórios semestrais da Nvidia, do Google, da Amazon, da Nebius, da SoFi ou coisas assim. Eu acho que 4 vezes por ano é bem justo, não é como se estivéssemos pedindo tanto assim. Muitas empresas até nos mostram resultados mensais de certos indicadores dentro do negócio. Algumas até mostram semanalmente, o que é tranquilo. Permitir que algumas empresas compartilhem isso apenas 2 vezes ao ano. Se optassem por isso, talvez já fosse um sinal de alerta. Então talvez você não queira investir nessa determinada empresa. Também pode ser uma boa opção de filtro. Me diga o que você acha. E no geral, é isso no vídeo de hoje. Comente sua opinião sobre SoFi, Nebius e possíveis mudanças da SEC nos comentários abaixo. Se souber como compartilhar uma planilha do Excel sem que ninguém desconfigure a original, me avise também.
Me mande uma DM no Instagram ou X. Agradeço muito. Até o próximo vídeo. Tchau.